tema do encontro de interrogação desse ano é o risco na escrita, na leitura, na produção editorial, na crítica, no ensino de literatura. E a mesa de hoje é sobre a crítica, com o título A Crítica Capitulou? Será que a crítica não está mais exercendo o seu papel de ser uma crítica em crise ou de uma crítica da crise? E, para isso, nós chamamos, então, dois críticos, João César de Castro Rocha e o Lourival Holanda, e eu acho que, como uma provocação bem interessante, chamei uma escritora, Adriana Lunardi, para ser a mediadora entre dois críticos. Quis fazer uma inversão interessante no papel do escritor e o escritor questionando os críticos, e não o contrário. Bom, espero que vocês tenham uma ótima mesa, uma ótima tarde, fiquem para os outros encontros e venham amanhã também. Bom debate. Bom, boa tarde, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Vocês devem ter recebido um kit do encontro. Nele há um bloquinho de perguntas que poderão ser feitas e enviadas para alguém que estará recolhendo na plateia e que responderemos, os nossos convidados responderão ao final nos minutos finais desse debate. Bom, eu tenho a alegria e a grande responsabilidade de mediar ou dar moldura, né, a palavra de dois nomes muito importantes para a literatura e da literatura. Lourival Holanda e João César de Castro Rocha. Ambos são professores, autores de ensaios e agentes muito ativos nesses fóruns de discussão sobre a produção e a recepção da literatura. Lourival Holanda é editor da Revista de Estudos Literários, além de exercer atividades no curso de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco. Dedicou diversos ensaios a Graciliano Ramos e a Euclides da Cunha. E, sobretudo, Lourival é um pensador da produção literária e crítica contemporâneas. João César de Castro Rocha é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, é escritor de uma relevante obra de ensaio sobre a cultura e a literatura brasileira, entre os quais, longe de esgotar, eu destaco Literatura e Cordialidade, O Público e o Privado na Cultura Brasileira, de 1988, Exercícios Críticos, de 2008, e Antropofagia Hoje, que foi publicado nos Estados Unidos em 99. Bom, o tema que nos traz aqui hoje é o risco, né? E o risco pode ser entendido aqui como um ethos, como uma força norteadora da produção ficcional, mas também da apreciação daquilo que é produzido em literatura. A Noemi Jaffe, ao abrir esse encontro, já antecipou uma série de questões, de perguntas, que são mais ou menos a súmula. Essas perguntas talvez não sejam todas respondidas hoje, mas elas são a súmula de uma grande questão que há algum tempo está no ar. A crítica pode continuar como está? Então, vamos começar do começo. A crítica enfrenta uma crise? Se a resposta for positiva, é uma crise que nasce do peso do próprio arcabouço teórico que ela cria e que funcionou muito bem durante o século XX, pelo menos, ou se trata de um mal-estar entre aquilo que a crítica acredita e o que ela encontra na produção literária contemporânea? Lourival, palavra sua. Tem mais uma coisa que eu quero perguntar. Essa crítica é só ruim? Essa crise é só ruim? Não, absolutamente. Bom, boa tarde. Eu queria começar lembrando
uma coisa muito circunstancial, que é por que esse encontro se chama encontro de interrogação? Por que o Claudinei Ferreira, que é o nosso mentor, tão felizmente chamou de encontro de interrogação? É porque a interrogação agrega, a resposta dispensa. Uma vez encontrada uma resposta para um problema, isso nos dispensa. Mas a interrogação convoca, a interrogação agrega. Portanto, é muito feliz esse nome, encontro de interrogação. Queria também agradecer a Noemi Jaff pelo convite, a Adriana pela gentileza da presença, e dizer que, na verdade, a junção crítica e risco estão muito congeminadas por uma questão quase que imediata, porque o risco está no horizonte do contemporâneo. É o centro de gravidade do momento. Tudo é contingente, tudo é aleatório, caótico, no melhor sentido da palavra. Então, como na física, por exemplo, antes a mecânica e agora a ciência da instabilidade. Só que as ciências, a física, a astrofísica, elas trabalham com a ideia da instabilidade sem a angústia que a crítica literária parece ter, certo? Não estamos angustiados porque a crítica está mudando. É um sinal de que há uma inadequação entre o instrumental com que ela trabalhava desde então e as novas produções. As novas, nem posso chamar de mídias novas, porque elas nem são tão novas mais. Mas, enfim, essa produção recente e essa inadequação com o instrumental com que até então a crítica trabalhava. Mas agora a fragmentação do mundo e a dispersão de espaço-tempo se insere na problemática mais contemporânea. Não? Então, assim, isso acelera os links e daí as surpresas. Muita coisa na literatura contemporânea já não responde nem corresponde à crítica anterior, porque são links imprevisíveis, são modos imprevisíveis de compor a novos textos. Então, os sistemas caóticos reagem mais rapidamente e se adaptam aos imprevistos. Portanto, risco, crítica literária, hoje, é um sinal de renovação. Certo? Nesse sentido, o caos faz parte do sistema, o risco faz parte do sistema. Não é seu colapso. Não há um colapso da crítica. Há uma readaptação da crítica às inovações das produções mais recentes. Então, é nesse sentido. A crítica capitulou? Essa é a grande pergunta que a Noemi já fez. Não é? Ora, há um certo desconforto com relação à crítica. Mas um desconforto que é justamente o motor de busca das modalidades críticas. Eu queria insistir na palavra modalidades, porque antes nós tínhamos um catecismo crítico, as escolas, as universidades tinham os seus teóricos, quer dizer, um pai e uma espécie de padrão. Aplicava-se essa teoria a determinados textos e estamos resolvidos. Ora, isso leva a uma preguiça mental. Eu não preciso pensar, basta aplicar essas teorias. Né? Justamente o que nós temos hoje são modalidades de crítica literária absolutamente inovadoras, porque o produto pede. Né? Então, não se pensa mais a essência da crítica, porque a palavra essência não cabe nem sequer em filosofia, mas cabe modalidades. Então, é nesse sentido que não se pensa em capitulação da crítica, mas em readequação da crítica aos novos produtos. Né? As teorias eram como uma espécie de seitas, cada qual macaqueava, se quisesse espaço na universidade, um grupo de pressão para adquirir bolsas e benefícios. Então, são discursos, me perdoem, eram discursos, para ser otimista, muito mais autocráticos do que autocríticos. Né? Esse modelo está mudando, certo? Então, nisso não há capitulação, pelo contrário, há um rejuvenescimento da crítica literária em maior liberdade. Ela perdeu segurança. Claro, ela perdeu segurança. São como nossos condomínios. Os nossos condomínios, você ou tem segurança ou você tem liberdade. Ou tem a liberdade da rua, ou tem uma relativa segurança do condomínio. Pronto. Então, nós estamos agora redescobrindo uma certa liberdade da crítica literária. A singularidade do ato criador vem dessa bifurcação do já seguro e do aventureiro. Certo? Nessa bifurcação vai estar não só o novo texto literário, como a nova crítica, nessa quebra do equilíbrio. Bifurcar, para mim, é interessante porque é entrar por uma senda onde você não sabe onde vai dar. Né? Como eu vou definir a crítica contemporânea? Eu não sei,
porque alguém daqui a pouco me joga um texto em que já não é mais nem no modelo do hipertexto anterior, nem no modelo dos motores automáticos de há pouco tempo atrás, mas é um tipo de texto que é a própria movência. Você entra e você percebe o texto se movendo todo o tempo. Alguém vem ver o mesmo texto, já não é mais o mesmo texto, é um outro movimento desse texto. Então, isso é uma loucura, claro, mas é a realidade que está em processo. Então, esse discurso, essa bifurcação, esse risco, é também o espaço do imprevisível. É uma espécie de preterição de um júbilo possível, né? E eu acho que essa preterição do júbilo é o que define o crítico literário hoje. Não é um crítico acabrunhado, porque a grande crítica acabou, a grande crítica da minha formação, meu Deus, como era... Não é isso. Essa preterição do júbilo é, não sei o que nós vamos descobrir, mas a promessa, a possibilidade de descoberta. Agora, a crítica vai enfrentar problemas absolutamente novos. Hoje a gente se pergunta, que risco corre um artista, um escritor, fora o do mercado? Porque o único risco imediato é o do mercado. Como se inserir no mercado. Criar e arriscar sua identidade subjetiva num objeto, um texto, mas então, nesse contexto atual, social, econômico, político, onde anda o risco? Pode-se criar um grande texto nesse momento, ou um texto de impacto, que não seja também um texto de risco? Certo? Então, é absolutamente... O risco está ligado à criação, né? O artista, instigado pelo mercado, ele pode ser pendulário, ele pode precisar apenas de subsistir, e então, não necessariamente de criar. E então ele se vê levado a publicar. É preciso publicar praticamente a cada ano, que é uma coisa muito perigosa. Isso é um outro risco de que a gente não se dá conta. É o risco da insignificância pelo excesso de publicação. Né? O crescimento exponencial da publicação foi um ganho, não para a literatura, mas para o mercado, seguramente. Não há qualidade, não há criação sem esse risco de dizer o absolutamente imprevisível. Né? A dinâmica global do processo fica garantida assim. Podemos falar de perenidade da literatura, porque há muita coisa publicando-se, está claro. Né? Ana Maria Braga acaba de publicar um livro, a literatura cresceu um pouco. Espera aí, será? O que tem a ver esse excesso de publicação com a qualidade literária? E o que é diabo a qualidade literária? Que alguém pergunta, ninguém pode se levantar em juiz, mas é claro que pode. Claro que pode. Por que a gente vai estar perdendo a coragem da autoridade? Um jogo de futebol na esquina, por mais na esquina ou bola de meia que seja, já que é um jogo, precisa de regras. Não tem como jogar sem um mínimo de regras. O jogo literário tampouco. Não dá para confundir a necessidade de regra com a imposição, que é quase impostura, de autoridade. Mas uma necessidade de saber o que é o literário, claro que precisa continuar. O crítico não é senão um leitor com uma experiência e um risco. Então, essa identidade da coisa literária fica um pouco redundante. Um texto contemporâneo. Sim, mas você encontra tantos textos contemporâneos que é difícil dizer, bom, não tem grande diferença, sobretudo nos blogs. A linguagem dos blogs se parece demais. Pronto. Porque ficou numa espécie de identidade do contemporâneo. Ora, o mais contemporâneo vai ser alguém criar um texto à margem do suposto contemporâneo, consensual, beirando o insignificante. Isso pode, talvez, trazer um impacto renovador. Mas, enfim, eu só quero rapidamente lembrar que a ideia mesmo de crítica, ela está ligada a risco. Entre afirmações criadoras e perplexidades críticas, nós caminhamos. Não é por isso que o crítico acadêmico, aliás, o adjetivo acadêmico, tinha uma certa pecha de negativismo. Ah, mas é um discurso acadêmico. Mas, espera aí, a academia tem sua função social, certo? Se ela se furtar a essa função, isso é grave. Se ela abusar dessa função, também é grave. Mas não há como negar. Certo? Então, a adequação do instrumental ao imperativo das novas técnicas de comunicação, de criação, enfim, de divulgação, isso constitui o problema e o risco
da modernidade, né? Ela não constitui uma forma acabada, apolínea dos nossos pais, né? Você pegava os grandes críticos, aqui nós temos todo o respeito, os críticos que nos formaram, certo? E, no entanto, a crítica agora muda de configuração sem negá-los, mas avançando, né? Essa forma mais dionisíaca, eu gosto da palavra barroquizante da crítica, que se constrói a cada nova leitura, né? A surpresa da descoberta vence as próprias incertezas. Assim age a crítica contemporânea, ela vai caminhar um pouco assim. E eu me pergunto, e essa pergunta seria muito mais para o João, porque João é o cara que eu queria ser quando eu for grande. Por que o crítico deveria ficar restrito à gramática da teoria? Por que o crítico deveria ficar privado desse direito ao estilo? Então, crítica e criação podem caminhar juntos, certo? O crítico se impõe quando desfaz, quando analisa. Eu não quero ser perverso, mas só queria lembrar que a palavra análise em grego significa decompor, certo? Por isso que é tão perversa a função do analista, porque ele vai precisar decompor. Analisar é isso. Então, esse crítico ele se impõe quando desfaz, porque o crítico tem um método, como se tem uma razão. Fulano tem essa razão, mas é uma razão. O escritor, não, ele explora, ele se arrisca, né? Agora, quem usa um método e segue a risca, me perdoe, né, corre menos o privilégio da descoberta, né? O crítico não é senão um leitor demorado, aquele que vem depois da impressão, mas não nega a impressão. Nossa primeira leitura, nosso primeiro encontro é com as pessoas. A primeira vez que a gente encontra alguém, pode ser um encontrão ou não acontecer. Se você passa 5 passos adiante e pergunta, mas quem foi mesmo? É porque não foi. Agora, se você encontra alguém e essa pessoa te perturba porque ou parece chato, ou parece simpático, ou parece bom, então aqui há um encontro. Quando você soma a si alguém, bem ou no mal. Certo? Então, a crítica é esse leitor demorado que vem depois da impressão. Mas só queria dizer, bom, eu acredito na crítica, só não acredito no catecismo teórico. Desculpa. Isso é certo. Bom, João, você faz parte de uma geração que foi formada solidamente nas universidades brasileiras por nomes que são, desde já, muito importantes na crítica e na teoria literária, né? Mas você também complementou a sua formação no exterior. Então, aproveitando essa sua bagagem, eu gostaria de saber se o problema da crítica é igual aqui, lá fora, ou se essa crise da qual estamos falando parece mais grave quando tem cor local. Obrigado, Adriana. Bom, inicialmente eu agradeço ao convite da Noemi Jaffe, cujo trabalho eu admiro, e todos nós que lemos a Folha de São Paulo estamos acostumados a ler as críticas literárias da Noemi Jaffe, que às vezes, num espaço exíguo, consegue a proeza de dizer coisas interessantes. É um prazer estar aqui com o Lorival Holanda, que é um crítico que eu admiro muito. Eu sei que parece uma troca de cumprimentos, mas é absolutamente verdade. Nós somos colegas e somos amigos, o que na universidade muitas vezes parece um paradoxo, mas aqui é verdade. E contar com a mediação da Adriana Lunardi, que é uma escritora que eu pessoalmente admiro muito. Eu vou principiar respondendo de imediato a pergunta da Adriana Lunardi. E depois vou tentar desenvolver uma reflexão com vocês. Ou seja, eu vou propor que corramos um risco, porque a reflexão que eu vou propor talvez pareça polêmica para alguns. Então, de imediato, respondendo à pergunta da Adriana Lunardi, que é uma pergunta muito importante, a crise da crítica, ou a circunstância contemporânea da literatura, evidentemente é um problema internacional, não é um problema brasileiro. No entanto, eu afirmaria que se alguém se interessa por literatura, por pensar a literatura
E se a literatura é parte do cotidiano, ou seja, se tem para alguém uma dimensão existencial, que o local ideal para pensar, escrever e viver a literatura hoje, no mundo, é a América Latina. Dificilmente nos Estados Unidos, estão aqui, há vários professores de outros locais, dificilmente na Europa, haveria um encontro como este, aberto por dois críticos literários, pensando a crítica literária. O que ocorre é que nós somos ainda muito colonizados e nem sempre somos capazes de compreender o lugar que ocupamos. Repito, para a crise da crítica e da literatura é uma crise internacional, mas na América Latina nós ainda possuímos locais privilegiados para pessoas que pensam e vivem a literatura. Essa seria a primeira resposta. Eu principiaria agora com uma reflexão. E eu recordaria, para tanto, seria um pouco a epígrafe ou o mote, o norte do que eu lhes vou propor nos próximos 15 minutos, que nós recuperemos uma ideia do sociólogo alemão Niklas Luhmann, que é o criador da teoria dos sistemas. E o Niklas Luhmann propôs uma vez, de maneira muito instigante, que dadas as condições contemporâneas de produção de conhecimento, ou seja, que são condições contemporâneas que não permitem mais que nós imaginemos uma teleologia do conhecimento, uma finalidade única ou respostas unívocas para problemas que são sempre mais complexos. Propunha, então, o Niklas Luhmann que a única forma de pensar na contemporaneidade é o que ele chamava o pensamento de risco. Ou seja, pensamento de risco é pensar quando não se tem uma meta determinada, quando a finalidade não está dada desde o princípio. O pensamento de risco é um pensamento que principia numa abertura para a sua conclusão. Se isso for possível, então, desenvolver um pensamento de risco em 13 minutos, eu principiaria da seguinte forma. Eu recordaria que, etimologicamente, o que o Lorival já fez, crítica e crise, em grego, são palavras vizinhas, são palavras irmãs. E análise partilham o mesmo campo semântico. Ou seja, em grego, crítica, crise e análise são palavras que habitam o mesmo campo semântico da instabilidade potencial. Mas instabilidade potencial, retomo a palavra usada pelo Lorival Holanda, cujo resultado pode ser produtivo se a instabilidade for assumida enquanto tal. Há um historiador alemão muito importante, traduzido para o português, o Reinhard Koselleck, que não tem um livro que trata do século XVIII, mas não apenas, cujo título é um sintoma dessa junção. É o Crítica e Crise. E é claro que toda atitude crítica gera uma crise, porque toda atitude crítica é sempre uma atitude de questionamento dos próprios pressupostos, ou assim deveria ser. Nesse sentido, eu propunha, aqui no ano passado, a seguinte frase, ou a primeira hipótese. Eu vou repeti-la e, a partir de então, eu vou tentar desenvolver com vocês uma reflexão nova. A primeira hipótese, então, é a seguinte. Toda análise que não produza crise não é suficientemente crítica. E não se trata de um simples jogo de palavras, porque remonta a essa etimologia. E, a partir de agora, eu lhes proponho, então, uma reflexão que só me ocorreu a partir do convite para esta mesa. Ora, num sentido próprio, a crise produzida pelo ato crítico deveria ser uma crise do sujeito do conhecimento e não do objeto. Ou seja, em sentido próprio, portanto, em sentido kantiano, a crítica é uma atividade introdutória cujo primeiro passo é o estabelecimento do limite do conhecimento possível. Portanto, o crítico, kantianamente, o Kritiker, não é o Kunstrichter. O crítico não é o juiz de arte. Kantianamente, o crítico é aquele que, quando abre um romance, quando enfrenta um poema, quando vai a um concerto ou vai ao teatro, aquela obra produz uma crise, em primeiro lugar, nele mesmo crítico, porque aquela obra que ele não conhecia não pode simplesmente ser encaixada no modelo teórico ou nas avaliações críticas que ele já havia feito. Potencialmente exposto a um novo romance, é o crítico que deve se reavaliar, em lugar de automaticamente avaliar o romance que tem diante dos olhos. Isso possibilitaria, então, pensar que a crise da crítica literária contemporânea é uma crise derivada de um certo encastelamento característico da produção acadêmica,
característica da produção de conhecimento das universidades, que tem grandes méritos, mas, ao mesmo tempo, tem um impasse. É que, dificilmente, na universidade, o professor ou o crítico consegue ir além dos pressupostos que, consciente ou inconscientemente, ele defende. Desse modo, o que ocorre seria, então, a segunda hipótese, é que talvez nós possamos compreender a crise da crítica literária contemporânea, não apenas no Brasil, porque se trata de uma crítica radicalmente anti-kantiana. Ou seja, a crítica literária contemporânea, ela parte do princípio de que a sua tarefa é a avaliação de objetos, quando, na verdade, a tarefa da crítica, não apenas da crítica literária, a tarefa da crítica, a tarefa inicial da crítica é a reavaliação contínua dos seus próprios pressupostos críticos e teóricos a partir do enfrentamento com uma nova obra, seja um romance, seja um livro de poemas, seja uma peça teatral. Daí, então, a confusão radicalmente antikantiana entre crítica e censura, entre crítico e avaliador do outro. O crítico, antes de ser um avaliador do outro, deveria ser um reavaliador constante dos seus próprios pressupostos. Essa é a segunda hipótese. E essa me traz, então, a terceira hipótese. E eu vou tentar formular algo com vocês agora, que para mim ainda não é totalmente claro, mas que talvez pela primeira vez eu seja capaz de dizê-lo com alguma clareza ou de uma forma tal que vocês possam esclarecer o que para mim ainda é não de todo cristalino. Eu diria que o terceiro ponto da crise da crítica literária contemporânea e também da teoria é que o discurso crítico em todas as áreas é secundário em relação às artes. Então essa é a proposta que eu faço. Que o crítico deveria assumir com vigor o caráter secundário da sua atividade. O crítico deveria assumir com vigor, me permito então o termo, a secundade discursiva da atividade que o caracteriza. A atividade crítica é uma atividade segunda, a atividade do crítico é uma atividade secundária, a atividade do teórico é uma atividade segunda, a atividade do teórico é uma atividade secundária. E apenas assumindo com vigor esta secundidade discursiva é que nós poderíamos repensar a crítica na situação contemporânea. Eu reconheço que essa proposta é potencialmente polêmica porque ela pode ser mal compreendida. Em nenhuma circunstância eu estou negando que o crítico e o teórico não devam ter um impulso criativo. Porque se uma vez mais nós pensássemos na etimologia grega, em grego, poetar significa criar em qualquer área. Tanto o carpinteiro, quanto o poeta, quanto o filósofo, cada um, ao seu modo, estão poetando quando fabricam uma cadeira, quando escrevem um poema, quando formulam um conceito. Então, um conceito de criação precisa ser ampliado. Mas o crítico e o teórico deveriam assumir com vigor o caráter secundário de sua atividade. Se isso, então, se for possível pensar assim, sem em nenhuma circunstância esquecer que uma das grandes contribuições da arte, e sobretudo das vanguardas do século XX, é a figura fundamental do poeta crítico. O que não contradiz o que eu estou propondo, porque o que eu estou propondo tem outra dimensão. O que eu estou propondo, eu talvez possa esclarecer a partir da recordação de um fato recente, mas cuja origem pode ser remontada aos princípios da literatura brasileira. Recentemente tornou-se um lugar comum, tornou-se moda, afirmar a crise final da crítica literária, afirmar a insuficiência da produção da literatura brasileira contemporânea. Tornou-se um lugar comum essas afirmações. E as pessoas que afirmam isto, o impasse definitivo da crítica ou a insuficiência da produção literária contemporânea, fazem essa afirmação como se ela fosse nova, como se houvesse alguma força derivada da própria inovação do que se diz. Ora, muito rapidamente, pensemos um pouco na constituição da crítica literária no Brasil. E me permita um voo de um pássaro apressado. Em 1836, o Gonçalves de Magalhães inaugura, digamos, a crítica literária no Brasil, com seu famoso discurso sobre a literatura no Brasil.
E somente pode fazê-lo ao afirmar a inexistência, a virtual inexistência de uma massa crítica, de um pensamento crítico que no Brasil permitiria o fortalecimento da literatura. Isto é 1836. Literalmente 20 anos depois, José de Alencar realiza o mesmo atacando a Gonçalves de Magalhães, numa polêmica muito forte contra o poema épico do Gonçalves de Magalhães, A Confederação dos Tamoios. E o Alencar, em 1856, repetia a ladainha, dizendo que era preciso regenerar, recriar a crítica brasileira para que uma nova literatura surgisse. E, de fato, no ano seguinte ao ataque do Alencar, ele publica o Guarani. E boa parte das críticas do Alencar ao Gonçalves de Magalhães anunciavam a sua opção estética pelo romance, pelo Guarani. Como o feitiço sempre se vira contra o feiticeiro, aproximadamente 2 décadas depois, o Joaquim Nabuco fez o mesmo com o José de Alencar, decretando inicialmente o caráter obsoleto do teatro e depois de toda a obra do Alencar. E, no caminho, anunciando também a necessidade de recriar a crítica brasileira que, para o Nabuco, já se encontrava enterrada há muito tempo. Ora, na passagem do século XIX para o século XX, num dos embates mais deliciosos da crítica literária brasileira, que opôs de maneira sistemática 2 nomes, Silvio Romero e José Veríssimo, basta ler os textos principais, os textos programáticos principais de ambos, para dar-se conta que ambos também diziam o mesmo, que a crítica literária tinha entrado num colapso definitivo, que ele estava, por assim dizer, era natimorta e que era preciso, portanto, revivê-la. Os nossos queridos modernistas, com especial ênfase para o Mário de Andrade, que 1 ano antes da eclosão da Semana de Arte Moderna, publicou aqui em São Paulo uma série de colunas muito polêmicas chamada Os Mestres do Passado. E um dos pontos decisivos para o Mário de Andrade era precisamente a total crise da crítica literária, o fato de que era preciso ressuscitá-la, revigorá-la, revivê-la. Ora, mas tudo já havia sido dito em 1865 pelo Machado de Assis, que no seu fundamental O Ideal do Crítico dizia que a tarefa do crítico no Brasil era uma tarefa hercúlea, porque não se tratava apenas de criticar a literatura, tratava-se de criá-la no ato mesmo da crítica, que, por sua vez, também precisava ser formada. E para terminar esse brevíssimo panorama, em 1943, dando início à crítica universitária, o Afrânio Coutinho envia de Nova York, onde ele era secretário-geral da versão brasileira da Reader's Digest, da revista Seleções, ele envia um artigo para um jornal no Rio de Janeiro dizendo, literalmente assim, que a grande responsável pela inexistência da crítica literária entre nós é a crítica de rodapé, ou seja, a crítica de jornal. Ou seja, era preciso enterrar os rodapés do jornal para que a crítica verdadeira nascesse. Curiosamente, ele queria enterrar os rodapés de jornal através de uma coluna de jornal. Ou seja, vocês compreendem o que eu quero dizer. É um lugar comum da retórica da crítica literária a afirmação apocalíptica da sua ineficiência, da sua morte, do seu impasse definitivo, ou do caráter precário da produção contemporânea. A minha hipótese, isso eu quero lhes propor, a minha hipótese é que nós precisamos romper com essa eterna repetição que não produz diferença alguma desse discurso retórico da crítica. A crítica, quando anuncia a morte do outro, é porque é a única forma que ela encontra de afastar-se do necessário caráter secundário da sua atividade, da necessária secundidade discursiva que caracteriza o melhor da atividade crítica e da atividade teórica. Eu vou parar por aqui para não cansá-los muito. No segundo round dessa reflexão, eu vou tentar propor que esta concepção da secundidade discursiva da crítica se associa ou deve ser associado a uma compreensão renovada do esforço teórico da teoria, e a minha estratégia vai ser remontar a origem grega da teoria e tentar mostrar que é apenas se assumirmos com vigor a secundidade discursiva que caracteriza a atividade crítica que nós poderemos renovar a crítica literária contemporânea. Mas isso eu vou deixar para depois. Bom, então vamos fazer um pequeno intervalinho entre esses 2 rounds.
e cumprir o que a Noemi Jaffe solicitou, que era um depoimento pessoal sobre uma experiência profissional ou mesmo no desempenho da sua atividade que tenha representado um momento, uma situação de risco. Você gostaria, Lorival, de mencionar, de contar para a gente? Bom, risco na profissão nós temos diversos, né? Mas, não sei, talvez uma coisa que é mais ou menos emblemática da minha concepção de risco na profissão havia um evento lá na universidade, em Recife, aliás, no entorno de Recife, numa cidade de Escada, e era um congresso de espanhol. E eu fui chamado para participar desse congresso de espanhol, e eu queria falar da importância, da presença de Garcia Lorca. Bom, então, lá chego eu, e em dado momento, faltavam uns 5 minutos, eu me dou conta de que eu não tinha os óculos, e eu não sei fazer nada sem os óculos. E então procurei, naquela pressão da urgência, os óculos de alguém que pudesse, de ninguém me serviam. Bom, e então, enquanto isso, me chamam. Caminhei para o auditório com meu papel debaixo dos olhos, já não dos óculos, e recitei, comentando os poemas do Lorca que eu guardo desde a adolescência. E então fiz um trabalho, praticamente um outro trabalho, que era uma espécie de exegese da musicalidade, da importância do Lorca na poesia contemporânea. E aí eu me dei conta desse risco de que, de fato, o professor não é mais aquele que traz certezas ou material, porque ao professor o Google suplanta muito mais facilmente. 70% daquilo que o professor diz já está lá no Google. Eu digo para os meus até que se alguém perder o sentido da vida, busca lá que vai encontrar. Mas o fato é que não é tanto a massa de saber que se espera de um professor, mas, pelo contrário, uma vivência, uma intimidade vivencial com essa literatura que pode, nessa massa de material disperso, encontrar um certo norte, um certo link mais produtivo. Então, esse foi meu risco. Obrigada, João. João, conta qual foi o risco que você correrá. Eu tenho a impressão que um dos problemas mais sérios da produção acadêmica, ou seja, do conhecimento que se produz na universidade, é que nós não corremos risco algum. Porque nós participamos de determinados grupos de pesquisa e somos protegidos pelos nossos orientandos, que gentilmente nos citam nos seus trabalhos, e pelos colegas que gentilmente nos citam nos seus ensaios. Então, o risco é praticamente o avesso do que nós realizamos na universidade. Mas não me compreendam mal, eu acho que a produção acadêmica, a produção universitária, trouxe extraordinários benefícios e avanços para o conhecimento da literatura, não me compreendam mal. Mas eu realmente acho que hoje no Brasil, a produção universitária, depois de 2 décadas de produção muito intensa, eu diria que nas últimas 2 décadas, precisamente o que falta à produção universitária no Brasil nas áreas de humanidades é correr risco. É literalmente arriscar-se. Em alguma medida, propor, como eu estou fazendo agora para vocês, que a atividade crítica é secundária e que existe uma secundidade discursiva que precisa ser valorizada em si mesma, é correr um risco, porque isso é praticamente um tabu na universidade. Eu não sei se eu avanço para o segundo ponto, porque talvez haja uma conexão possível. Eu acho que, ser? Que você pode seguir o fluxo e tá vamos, bom. Então, eu vamos sigo o para fluxo. essa segunda parte. Então, eu sigo o fluxo. Talvez o risco maior que eu tenha corrido, mas eu tenho muito pudor de dizer que eu corro riscos, porque, de novo, ainda que eu, como professor universitário, professor da universidade estadual, eu não corro risco algum. Independentemente do que eu faço, no final do mês eu recebo o meu salário. Então, eu tenho um pouco de pudor como professor universitário de me imaginar quixotescamente correndo riscos, somente nesse sentido. Mas eu terminei um livro agora que me ajudaria a pensar o segundo ponto, só por isso eu vou mencioná-lo. E eu principio, então, recuperando a etimologia da palavra teoria.
Em grego, o substantivo teoria é derivado de um verbo que quer dizer contemplar, olhar para, ver. Portanto, em grego, o gesto teórico é um gesto segundo. É um gesto que supõe a existência de um objeto prévio, de um objeto anterior. Há duas pesquisadoras que reconstruíram a figura do teórico na Grécia, do theoros, de maneira muito sugestiva, o Vlad Godzik e a filósofa norte-americana contemporânea Andrea Nightingale. O teórico na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas, era um profissional público, literalmente. A primeira tarefa do teórico, uma tarefa menor, era realizar uma distinção precisa entre o rumor e o fato. E essa distinção precisa era indispensável porque a experiência da ágora ateniense é a primeira experiência que se conhece em que a palavra tem poder deliberativo. Então era muito importante estabelecer uma distinção entre o rumor, que é sempre subjetivo, e o fato, que na medida do possível é um fato comum a muitos. O theoros, o teórico, tinha como primeira função esta, na medida do possível realizar a distinção. A função mais importante do teórico no período grego era, na ágora, retornar do único evento que dava a essa proliferação de cidades-estado uma ideia de unidade, que era as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. O teórico era responsável, o teórico de cada cidade, de assistir os Jogos Olímpicos, retornar e, na ágora, fazer com que os cidadãos vissem aquilo que os seus olhos não presenciassem. Fazer com que eles pudessem imaginar, através da palavra, os Jogos Olímpicos que eles não puderam ver. Por isso, a linguagem do teórico não poderia ser uma linguagem pessoal, passional, subjetiva. Na medida do possível, o teórico deveria ser capaz de lançar mão de um vocabulário com uma certa dose de objetividade, se possível conceitual, de modo que aqueles que não tinham estado presentes nos Jogos Olímpicos pudessem, para ver, por assim dizer, fechar os olhos e imaginar através das palavras do teórico. Ora, a teoria, quando ela se torna uma disciplina, e podemos marcar para isso, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial, há uma história a ser escrita, que seria, nós poderíamos denominar, uma breve e cínica história da teoria da literatura. Porque a teoria da literatura se impõe e se torna uma disciplina fundamental nos estudos literários somente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E isto ocorre precisamente no momento em que o livro, o objeto livro, começa a ser deslocado do centro da cultura. Começa a ser deslocado inicialmente pelo audiovisual, hoje em dia pelo audiovisual e o digital. Há, portanto, um paralelismo muito curioso entre o autocentramento e o caráter autotélico crescente da teoria da literatura, que deseja cada vez mais ser uma articulação abstrata de conceitos que são tanto mais interessantes quanto menos inteligíveis, e que, se possível, se pudermos lançar mão de línguas que não conhecemos e de idiomas que nunca estudamos, ainda melhor, torna a teoria ainda mais imponente. Então há um paralelismo muito interessante entre uma teoria que se torna cada vez mais autocentrada e um universo cultural que cada vez mais situa o texto impresso, o livro, portanto a literatura à margem. Há uma relação muito interessante nesse processo histórico que ainda não foi estudada. A minha hipótese, e esse é o risco que, digamos, na medida do possível eu corri, é que no meu último livro, que já está entregue à editora e deve sair agora no início do ano, que se chama Machado de Assis, por uma poética da emulação, e que gentilmente o Adriano Lunardi leu os manuscritos, é um livro no qual eu tento recuperar de maneira forte a ideia da fecundidade discursiva do trabalho do teórico e procuro, na medida do possível, recuperar essa dimensão da teoria na Grécia. Ou seja, a ideia de que a teoria é sempre o resultado discursivo de um corpo a corpo com um corpus determinado. Ou seja, não há crítica e não pode haver teoria se não existe previamente um corpus com o qual o crítico enfrenta, com o qual o teórico se engaja. E a teoria é tanto mais forte quando ela surge, não como resultado de uma articulação abstrata, mas como ela surge como diálogo, resposta, reação a um texto determinado ou a um conjunto de textos determinado. Então, nesse livro, Machado de Assis,
por uma poética da emulação, o que eu tentei fazer foi estudar as 5 décadas de produção do Machado de Assis, todos os gêneros literários nos quais o Machado de Assis se exercitou, e em lugar de partir de querelas acadêmicas, que hoje em dia apenas servem para disputas de poder hermenêutico, e que muitas vezes nos afastam imensamente do texto ou do objeto com o qual trabalhamos, o meu esforço, pelo contrário, foi reconstruir o próprio vocabulário machadiano, o que eu chamava então de um esforço de reconstrução dos campos semânticos machadianos, e tentar compreender o que eu chamava então do sistema literário Machado de Assis. Então, nesse sentido, é um risco porque é algo que não se faz, que não é simplesmente, não é corrente na academia. É também um risco porque parte do princípio ativo que a teoria e a crítica são discursos secundários. E a crítica e a teoria somente reencontrarão, possivelmente, um lugar de destaque no mundo contemporâneo ao assumir vigorosamente a secundidade da sua condição. Para isso, eu vou concluir com 2 exemplos, que são 2 exemplos que me ajudam muito a pensar essa questão, e são exemplos com os quais vocês estarão familiarizados. São exemplos de 2 autores, para mim, absolutamente fundamentais, que sempre são considerados críticos, e é um lugar comum considerar que eles não explicitam teoricamente os seus pressupostos. A observação é justa, mas a conclusão é apressada. Esses 2 autores com os quais eu concluirei não explicitam teoricamente os seus pressupostos, porque teoria para eles é, na concepção grega, a partir do enfrentamento com corpos determinado. Eu me refiro ao Erich Auerbach e ao Antônio Cândido. Em Mimesis, de 1946, o Erich Auerbach realizou, como vocês todos se recordam, uma análise do percurso da literatura ocidental e das suas distintas formas ou tentativas de representação do que o Auerbach chamava de realismo. E se vocês se lembrarem do livro, o livro todo do Auerbach principia assim, do 1º ao capítulo 19, porque a primeira edição do Mimesis, de 1946, possuía apenas 19 capítulos. Foi a partir da tradução para o Fundo de Cultura Econômica, realizada no México em 1948, que para esta edição em especial, o Auerbach escreveu o capítulo sobre Dom Quixote. Na primeira edição em alemão, em 1946, o livro tem apenas 19 capítulos. Nos 19 capítulos da edição inicial, a estrutura do livro é a mesma. Você abre um capítulo, há uma longa passagem de um texto na sua língua original, e o capítulo é geralmente composto por 20 ou 30 páginas rigorosamente deslumbrantes de análise daquela citação, daquele longo texto e de uma criação, de uma visão do mundo a partir das palavras, a partir de uma conjunção, a partir de uma frase, a partir de um sintagma, a partir de uma sintaxe específica. Pareceria, então, que o livro do Erich Auerbach, Mimesis, é composto por 19 ou 20, a partir da edição mexicana, por 20 extraordinários ensaios de crítica literária sobre obras específicas. É verdade, mas é mais do que isso. O que o Mimesis de verdade propõe é uma autêntica história da cultura ocidental, uma história da formação da cultura ocidental, que para o Erich Auerbach depende de um triplo movimento. Há um primeiro movimento, que é o que ele denomina a mescla de estilos literários, do alto com o baixo. É o primeiro movimento que constituiria a cultura ocidental. Há um segundo movimento. O segundo movimento é a junção progressiva de 2 formas de compreender o mundo, a forma hebraica e a forma grega. E há um terceiro movimento, esse muito pouco compreendido pelos leitores do Auerbach, que por isso, de maneira divertida, o consideram um pouco teórico. O terceiro movimento que constitui o livro Mimesis é que é um livro que nunca se conclui, porque no Mimesis, os 20 capítulos não são, na verdade, um estudo das formas de representação do realismo. Na verdade, o que o Mimesis realiza é um estudo de como o realismo, como Auerbach entende, nunca se realiza integralmente. Ou seja, o Mimesis do Erich Auerbach é a história de um fracasso, o fracasso de uma determinada concepção. Um livro, portanto, que em princípio pareceria apenas um livro de crítica literária, na verdade implica toda uma concepção da cultura ocidental. Em 1959,
Antônio Cândido publicou A Formação da Literatura Brasileira. E, de igual forma, os nossos teóricos sofisticados e os nossos críticos severos de plantão sempre dizem: ah, mas o Antônio Cândido escreveu apenas uma pequena introdução teórica. Que pena que ele não desenvolveu largas reflexões teóricas. Ora, a história literária do Antônio Cândido é uma recuperação do modelo de história literária de um alemão do século XVIII chamado Friedrich Schlegel, que inovou ao escrever uma história literária na qual ele havia lido todos os livros comentados. Porque o modelo usual da história literária é o modelo do Silvio Romero, em que você tem, na primeira edição, 3 volumes com uma lista extensa de nomes de autores, títulos de obras, datas de publicação, mas quando você se dá o trabalho de ler, na primeira edição, 3 volumes, na segunda edição, organizada pelo filho, o livro cresceu e se tornou um livro de 5 volumes. Ou na primeira ou na segunda edição, é muito claro que o Silvio Romero não leu a maior parte dos livros que ele cita. Este era o modelo consagrado da história literária. O modelo da história literária do Antônio Cândido é um modelo muito diferente. Cada livro citado pelo Antônio Cândido, ele acrescenta um comentário crítico, há um comentário analítico. E, na verdade, a melhor forma de ler a história literária do Antônio Cândido não é lê-la como se tratasse de uma teoria geral, mas é discutir especificamente as análises que ele propõe dos autores com os quais ele trabalha. Ora, então, assim como Mimes do Auerbach, a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido pareceria apenas, nesta concepção em que a teoria deve ser um conjunto abstrato de redes conceituais, seria apenas um longo exercício de crítica literária. Ora, a leitura cuidadosa da formação da literatura brasileira implica também uma teoria sobre a cultura brasileira, que é muito clara para o Antônio Cândido, e por isso ele principia pelo arcadismo. O movimento que caracteriza a cultura brasileira é o movimento de uma decidida inserção na tradição da cultura ocidental, mas uma inserção que implica a necessidade de modificações e de adaptações específicas. É como diz nas palavras do Antônio Cândido, a dialética entre universalismo e localismo. Em outras palavras, é pura antropofagia. Nos 2 casos, o Erich Auerbach e o Antônio Cândido assumem radicalmente a secundidade discursiva de suas práticas, assumem o caráter secundário da crítica literária. E somente porque o fizeram, foram capazes de gerar uma teoria. Mas agora nós sabemos que a teoria de ambos não é dissociável do corpo a corpo rigoroso com um corpus textual determinado. Creio que uma possibilidade muito interessante para que a crítica literária contemporânea brasileira e que para a teoria no Brasil voltem a ter importância num espaço público como este, é que a crítica literária e a teoria se engajem num corpo a corpo com um corpus contemporâneo, sem a pretensão de criar modelos que ultrapassem os textos, mas, pelo contrário, propondo modelos que surjam a partir dessa intensa leitura de textos determinados. É isso. Lourival, cabe a você. Pois é. Olha, eu só quero fazer um comentário. Finais. Perdão. Cabe a você, porque estamos nos encaminhando para um fechamento dessa mesa e eu imagino que você tem alguma coisa sobre criação literária. Não, sem dúvida. Comentar. Sem dúvida. Eu queria só fazer um pequeno comentário, realmente paralelo ao que o João diz, né? Primeiro, acredito que pensar é sinônimo de correr risco, certo? Todo pensamento é um risco, de qualquer maneira. Agora, quando se tem certeza, o que resta, se não repetir, certo? Então, é fundamental para essa coisa mais difícil do que se pensa, que é pensar de fato, é correr risco. O teórico, portanto, em literatura, ele corre o risco, aliás, ele corre o risco de se comportar como um teólogo. Quando João fala muito nessa função segunda da teoria, é verdade. A teoria acontece uma coisa muito paralela com o discurso teológico. O teólogo fala sobre Deus, mas o místico fala com Deus, sai de perto.
Quer dizer, há uma diferença de pretensão de discurso aqui muito grande. Então, a teoria, de fato, são como os andaimes numa construção, necessários, embora insuficientes, ou insuficientes, mas necessários. Então, a teoria é importante para detectar o que há de novidade na produção literária. Agora, é claro que, se o crítico é honesto, ele vai hesitar. E as hesitações, eu lembro de um momento em que o Kierkegaard dizia assim, é preciso guardar as feridas, os dilaceramentos da hesitação. Porque a hesitação faz parte desse processo de quem busca, de quem pensa. Não é? A hesitação, essa ferida da hesitação, isso poderia ser dito em outro registro. No registro de Seu Jorge, que é eu pego, não pego, eu não pego, não. Sim, mas é porque a função da hesitação é fundamental no pensamento, porque tudo aquilo que nos poupa a dúvida nos envenena. Qual é o mal para a nova geração, as novas gerações, do discurso teórico? Porque o discurso teórico vinha com a sanha de uma postura, quase impostura, meio teológica, da imposição de um credo, da imposição de uma visão. Certo? Então, acho fundamental essa questão de, por exemplo, o que faz o Auerbach? Faz um tipo de teoria que é uma teoria, digamos, incompleta, no sentido e profundamente positivo de incompletude como uma coisa fundamental, como uma coisa necessária. O imperfeito, o incompleto, que eu acho assim, isso define muito o nosso contemporâneo, não gosto tanto da palavra pós-modernidade, que é uma coisa meio imprecisa e meio... Enfim. Mas o imperfeito é mais do que aquilo que carece de perfeição. É aquilo que ainda não está terminado. A posição do teórico em Auerbach é criar uma teoria que deixa em aberto. É como se Auerbach tivesse pensado com Claudinei Ferreira, encontro de interrogação. Um teórico é uma posição, é um campo de interrogação. Aquilo que não está terminado. O Wallace Stevens tem um momento em que ele faz assim, o imperfeito é nosso paraíso. Quer dizer, é aquilo que permanece, é aquilo que está continuamente vivo. Certo? Então, nesse sentido, essa instabilidade é fundamental. Por que a estabilidade? Carrega sempre um rastro de inércia. E a inércia mental é um desastre para a academia enfim, de modo geral. Né? Quase sempre a gente pensa que a academia, nem sei se posso me permitir dizer isso, que a academia não pensa, ela trabalha com a memória, com conservação de um acervo. Certo? E que então a função da universidade é manter esse acervo, continuar, por exemplo, ter memória. Ora, mas é sintomático porque os nossos pensadores, os nossos teóricos literários, de fato, eles não pensam, eles guardam a memória. Né? Porque a inteligência é outra coisa. A inteligência é o espaço dos links improváveis. Certo? Já a memória, a conservação da memória, é exatamente seu oposto. Então, eu acredito com o João que esse espaço segundo da teoria é fundamental porque ele é aquele que vai levar a um espaço aberto de repensar a crítica. Toda criação vem, portanto, disso aí, de criar uma bifurcação, saindo das supostas certezas para essa preterição de um júbilo que é a descoberta do novo. Posso acrescentar um ponto, Adriano, que eu esqueci? É bem rápido. Claro. Só queria acrescentar 2 reconhecimentos. É que, atualmente, o poeta Carlito Azevedo publica mensalmente, no suplemento literário Prosa e Verso, uma página muito interessante que se chama Risco. E é risco porque ele se arrisca a apresentar a produção contemporânea junto a traduções de poetas já canônicos e também é risco na ideia de que o risco é o primeiro traço no papel, na folha em branco. Em relação a essa ideia de uma teoria ou de uma reflexão teórica que parte de um corpo a corpo intenso com o texto literário, eu gostaria de reconhecer que é um livro que para mim foi importante para o livro machadiano que eu terminei de escrever, que é o livro do José Luiz Passos, que participa do nosso encontro, que se chama Machado de Assis, o Romance com Pessoas, e que também é um livro que parte de uma leitura rigorosa de toda a obra machadiana com ênfase para os romances. Então, para corroborar o Lorival, eu vejo com uma certa, não diria otimismo, que é uma palavra muito fácil,
mas eu tenho a impressão que é uma geração mais jovem, eles são mais jovens do que nós, que é uma geração mais jovem que, de uma certa forma, está retornando a esse corpo a corpo com o texto. O escritor e o crítico precisam arriscar mais? Eu acredito que sim, porque o próprio ato de escrever pressupõe sair de um protocolo, de um ritual reconhecido. Não é? Então, por exemplo, criar um texto contemporâneo, sobretudo criar um texto absolutamente contemporâneo, nas novas mídias, digamos assim e tal. Bom, é um texto onde você corre o risco, porque você não tem segurança nenhuma, nós não temos nenhuma fortuna crítica para analisar aquilo que está sendo feito. Portanto, é um risco de quem cria e é um risco de quem analisa. O risco no melhor sentido de o espaço livre. Só essas mãos livres podem acolher o absolutamente novo, o diferente. João, você trabalha muito com Machado de Assis e eu imagino que não esteja esgotada ainda aquele comentário que ele faz sobre a literatura brasileira, que o importante é que sejamos íntimos no tempo e no espaço, ainda que tratemos de assuntos diversos, tanto no tempo quanto no espaço. Isso seria uma maneira muito atual de perceber o que está sendo feito hoje no Brasil em termos da produção literária contemporânea? Você acha válida ainda essa observação, esse pensamento machadiano? Tá. Pensemos. Bom, vamos pensar juntos. Adriano se refere ao famoso ensaio do Machado, que é a notícia da atual literatura brasileira, Instinto de Nacionalidade. Aliás, o Machado poderia estar aqui falando num encontro como este, porque ele escreve um ensaio em 1873, e é uma circunstância muito interessante deste ensaio, é que ele literalmente escreveu para norte-americano ler, porque o ensaio foi escrito para uma revista que era publicada em Nova York, chamada Novo Mundo. E é nesse ensaio que ele tem essa famosa frase em que ele diz que o que define a literatura de um país é um certo sentimento íntimo. E ele completa dizendo que Shakespeare, tratando de Júlio César e de Antônio e Cleópatra, era mais inglês do que alguém que pudesse ter as suas paisagens inglesas no cenário. O Borges tem uma declaração semelhante, que é muito engraçada, dizendo que no Corão não há camelos. Ou seja, que esses índices de nacionalidade, na maior parte das vezes, são índices de autoexotização. Isso literalmente, porque isso é um ponto bem interessante, Adriana, é bem interessante. Os princípios que nós acreditamos que são característicos da brasilidade, na maior parte das vezes, foram ideias que nos foram impostas por estrangeiros, viajantes europeus, e que nós assimilamos como sendo nossas. Por exemplo, a ideia, isso hoje se repete no Brasil com uma volúpia que chega a ser constrangedora, a ideia de que a contribuição do Brasil ao mundo é a miscigenação, como se só houvesse miscigenação neste rincão do universo. Que a contribuição do Brasil ao mundo é a miscigenação. Quem o propôs pela primeira vez de maneira cabal foi um alemão viajante naturalista chamado Carl Friedrich von Martius, porque em 1843 o Dom Pedro II lançou um concurso internacional, seguindo o modelo das academias ilustradas francesas do século XVIII, com uma pergunta. E ele pagava um prêmio vultuoso em dinheiro e publicava a monografia vencedora. A pergunta do Dom Pedro II era: como se deve escrever a história do Brasil? Interrogação. Quem venceu foi um alemão, que de maneira bastante germânica denominou o seu ensaio Como se deve escrever a história do Brasil, que foi o von Martius. E o que diz o von Martius? Ele diz literalmente assim, ele diz: a providência reservou para esta terra o convívio harmonioso das três raças. Mas o von Martius, que não era bobo nem nada e queria ganhar o prêmio, deu o passo seguinte, diz: mas, e a metáfora que ele usa é a metáfora de um rio caudaloso com seus estuários. O rio caudaloso é a raça portuguesa, o europeu. Os estuários, o africano e o indígena. E o Alencar segue esta receita à risca no Guarani. Você tem a Ceci, loura, de olhos azuis, e todos em volta dela.
Então, esse princípio que hoje nós repetimos com essa volúpia, é preciso saber que essa ideia pertence ao Carl Friedrich von Martius. De igual forma, a ideia de que pintar a cor local é uma ideia que deveria ser fundamental para a afirmação da nacionalidade da literatura brasileira, em primeiro lugar, é uma ideia romântica francesa. E, em segundo lugar, teve de maneira objetiva um propugnador do projeto, que era o Ferdinand Denis, estudado brilhantemente para Maria Helena Rouanet. Foi ele que propôs que o romantismo brasileiro deveria ser um romantismo de paisagens e não de personalidades complexas. Um romantismo de árvores e não de subjetividade, porque, afinal de contas, subjetividade já há bastante na Europa, não é verdade? O que não há na Europa são as florestas tropicais. Então, mesmo quando nós assimilamos este modelo, sem sabê-lo, nós estamos reproduzindo o que eu chamo de autoexotização. É a mesma coisa com a antropofagia oswaldiana. A antropofagia oswaldiana, que é uma das teorias culturais mais interessantes do século XX, se você leva a sério a antropofagia oswaldiana, a antropofagia quer dizer que se trata de um processo contínuo de assimilação do outro, da alteridade, por um vazio ontológico fundamental. Ou seja, o antropófago, ele não apenas nunca para de comer, como ele nunca para de ter fome. Então, a ideia de que o brasileiro é antropófago, de que nós somos canibais, é uma autoexotização. É exatamente o que o europeu quer ver. O europeu quer que nós nos apresentemos como antropófagos, canibais, selvagens, etc. Então, esses princípios, que são os princípios básicos, que nós assimilamos como sendo princípios da nacionalidade, na sua origem, todos eles foram princípios propostos pelos viajantes naturalistas europeus do século XIX. Ou seja, a originalidade não é possível em nenhuma circunstância. Ô, Lorival, vem uma pergunta do público feita por Fabrício Carlos. Eu gostaria que você respondesse. Quanto custa o risco? O risco? Ah, bom. É difícil de responder justamente quanto custa o risco. Quando alguém faz alguma coisa de absolutamente nova, isso me lembra Euclides quando termina de escrever Os Sertões, e então ele pega um trem e sai ao léu. Pronto. Ele tem certeza de que escreveu alguma coisa completamente diferente. É exatamente aquilo que ele queria ter escrito. Mas era uma aventura muito grande na linguagem e era uma aventura muito grande nesse modo de responder a uma espécie de discurso nacional também. Ele faz de Canudos uma espécie de lugar de desencontro nacional, né? Bom, isso é um risco, porque o preço desse risco é total. Não há meio termo quando se corre um risco assim. Em literatura, não há meio termo. Ou o seu texto é absolutamente muito bom, e ele pode ser relegado porque ninguém entende, vai a uma posteridade daqui a pouco, ou então ele pode ser assumido por incompreensão de uma má leitura, de uma outra leitura. Certo? Então, o risco é sempre total, nesse sentido. Certo? O preço é esse. Mas a criação sem risco, não. Há pensamento sem essa aventura, também não. É muito mais cômodo repetir. É muito mais cômodo você pegar mais ou menos aquilo que circula e construir um romance com esses elementos. Quer dizer, você responde a um público, você nada propõe a esse público, de novo. E o público realmente gosta do reconhecimento. O público não gosta do conhecimento, de novo. O público quer ler um romance onde ele mais ou menos já conhece os elementos e tudo mais e tal. Então, um grande texto é aquele que ele propõe. Aliás, um grande texto é aquele que, de certa forma, e esse é o risco, um aumento no protocolo linguístico, um modo diferente de ver uma matéria praticamente comum e um alargamento interior de quem lê. Essas três condições fazem um texto, pagam o preço de um risco. João, você queria dar um preço a esse risco? Se se trata da criação, eu diria que o preço é nenhum, mas vou explicar. O preço possível para quem se arrisca na criação é apenas a perda de determinadas redes de contato, é só isso. Mas quem realmente cria tem que se arriscar, não há preço a pagar. A questão sequer se coloca.
Do ponto de vista da produção universitária, nós que temos nossos salários assegurados, não há custo nenhum a pagar também. O único custo possível é se alguém diz as coisas que de vez em quando eu digo, é que eu serei menos convidado, ou que eu participarei de um número menor de redes de pesquisa internacional. Mas isso não é preço algum. Ou seja, dada a nossa opção, ou pela criação, ou pelo pensamento, o risco é sempre o passo necessário. O custo, é preciso dizê-lo, é custo nenhum. Porque, de verdade, se nós pararmos para pensar nos custos, que são sempre custos que, na literatura, nada tem a ver com a literatura, tem a ver com a vida literária, é outra história. Na universidade, nada tem a ver com a produção de conhecimento, apenas tem a ver com posições institucionais de poder. Por isso, para quem, de fato, cria ou pensa, o risco não é um custo, o risco é o passo necessário, sem o qual não há nem criação nem pensamento. Chegou-nos uma nova pergunta de Mário Câmara e, claro, é uma pergunta que é uma proposta de reflexão e Lorival, talvez você possa dar conta. Qual seria a diferença entre risco e novidade? Eu vou responder de modo injusto, portanto, muito sucinto. A novidade é aquilo que se opõe ao já feito. É muito fácil reconhecer um texto novo, ele se opõe ao velho. O risco é propor aquele tipo de texto que não tem filiação, em que você não viu nada semelhante, nada parecido. Esse é um texto realmente de risco, é um texto de impacto. Um outro texto é aquela mesma coisa renovada, é um remix, pronto. É uma coisa interessante, mas menor. Uhum. Você teria, João, alguma reflexão a fazer sobre isso? O novo ainda é uma questão para a crítica literária? Uau! Bem rapidamente, então. Eu acho que essa questão foi discutida de maneira muito interessante por um livro que também já está traduzido em português, que é A Teoria da Vanguarda, do Peter Bürger, quando ele propõe uma distinção estética e sociológica entre o novo e a ruptura. Basicamente, o que ele diz é que a ideia da produção do novo é uma ideia que fundamentalmente acompanhou a arte até avançado o romantismo, e mesmo em certas manifestações do século XX. E o que o Peter Bürger propõe, que as vanguardas históricas realizaram ou buscaram realizar, não era mais a criação do novo, porque a criação do novo era sempre a criação do novo dentro de um código linguístico ou de uma convenção artística determinada. Então, era novo em relação a esta convenção e, no entanto, não rompia nem com a convenção, nem com o código linguístico. O que propõe o Peter Bürger é que o que as vanguardas históricas buscaram fazer, mas não conseguiram, não era criar o novo dentro de uma convenção, dentro de um código. Era, pelo contrário, romper com a convenção, romper com o código e fazer da arte uma experiência cotidiana, que seria, então, o famoso esforço de transformar o cotidiano numa forma de arte e a arte no meio cotidiano. O que basicamente queria dizer que a verdadeira novidade das vanguardas não era produzir o novo como um objeto determinado. Pelo contrário, era produzir um olhar inovador. Quer dizer, nesse sentido, no Brasil, no final dos anos 50, nós tivemos 2 artistas plásticos absolutamente fundamentais que radicalizaram ao máximo essa experiência, o Elliot Sica e a Lígia Clark, porque, para ambos, progressivamente, a questão de produzir o novo, porque nós sempre pensamos no novo em termos de um produto determinado, uma forma de texto, um objeto artístico. Mais do que produzir o novo, o que eles procuraram foi estimular a criação de relações inovadoras entre espectador e obra, a tal ponto que as duas noções se confundiam. Então, eu diria que o novo pertence a um código, o risco pertence a essa experiência de Elliot Sica e Lígia Clark. Bom, com essas palavras brilhantes do João, ligando os 2 pontos da nossa discussão, eu gostaria de agradecer a presença dele e a do Lorival Holanda, dizer que foi uma oportunidade aqui não só de ouvir a opinião desses 2 brilhantes
ensaístas, professores, pensadores, mas também para fazer aquilo que se faz numa hora de crise, que é falar sobre ela, pensá-la, nomeá-la. Agradeço muitíssimo ao convite da Noemi Jaffe e também ao nosso bravo capitão de todas as horas, o Claudinei Ferreira. Muito obrigada. Pois é.